Bom dia, meninas! A tia tá aqui mais uma vez, a gente está se encontrando hoje nesse único vídeo que eu resolvi colocar todas as aulas no mesmo vídeo para que tenha menos material na plataforma e para facilitar mais a nossa vida. Então hoje a gente vai estudar, vai dar continuidade ao assunto de matemática sobre unidade e dezena. E também vamos estudar artes, que a gente já estava vendo em sala, a gente começou a ver o assunto, mas não foi possível continuarmos devido à pandemia do coronavírus, né? E cidadania moral e ética, a gente vai falar sobre a família. São assuntos todos muito fáceis, você preste atenção nesse vídeo direitinho, se for preciso você volta a ele outra vez e assiste quantas vezes quiser, para que você entenda o assunto, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho de cada, vai ter atividades aqui na plataforma e eu tenho certeza que você vai conseguir realizar tudo direitinho, tá bom? Então, olha só, quem tiver livro pode acompanhar no livro e se tiver atividade do assunto vai fazer também. Vamos começar por unidade e dezena, que a gente já vem estudando. E vocês já sabem que unidades são quantidades únicas. Se eu tenho um ursinho, eu tenho uma unidade de ursinho. Se eu tenho 2 ursinhos, eu tenho 2 unidades de ursinhos. Se eu tiver 3 ursinhos, eu tenho 3 unidades de ursinhos e assim por diante até o número 9. Mas quando eu chego no número 10, eu tenho uma dezena. Então, o que acontece? A cada 10 unidades, eu tenho uma dezena. Acho que vocês já entenderam isso, tá? Aí, o que nós vamos ver hoje? É muito simples. Dezenas exatas. O que são as dezenas exatas? São aqueles numerozinhos que na frente tem um número e do lado tem um zero, tá? O que acontece? Dezenas exatas são os grupos de 10. Se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Se eu tenho 2 dezenas, eu tenho 20, tá certo? Se eu tenho, olha só, presta atenção. 10 unidades, uma dezena. 2 dezenas são 20 unidades. 3 dezenas, 30 unidades. 4 dezenas, 40 unidades. 5 dezenas, 50 unidades e assim até 90. Olha só, cada grupo de 10 é uma dezena. Dezenas exatas são as dezenas, os grupos fechadinhos de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Cada grupo de 10, uma dezena. E o nosso sistema de numeração é assim, decimal, que vem da palavra 10. Deu para entender? Eu vou explicar mais uma vez. As dezenas exatas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dezenas exatas. O que é uma dezena que não é exata? Por exemplo, eu tenho o número 23. No caso do número 23, eu tenho 2 dezenas, ou seja, 2 conjuntos de 10 e 3 unidades. Então, essa dezena, ela não está exata. Eu tenho 23. Eu tenho 2 dezenas exatas, 20, e 3. 3, o quê? Unidades. Até chegar no 30, eu ainda não tenho uma nova dezena completa. Uma dezena exata é uma dezena completa, formada por 10 unidades. Então, se eu tenho 23, eu tenho apenas 2 dezenas e 3 unidades. Se eu tiver 29, eu tenho 2 dezenas e 9 unidades. Se eu tiver 30, aí sim, eu completei uma nova dezena. E aí eu tenho 3 dezenas, 30. Se eu tiver 4 dezenas, eu tenho 40. Se eu tiver 5 dezenas, eu tenho 50. E assim até 100. A partir do 100, a gente começa com as centenas, tá? Mas por enquanto a gente vai se ater a unidade e dezena. Então, unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dezena, todos os conjuntos de 10 unidades. A cada 10, eu tenho uma dezena exata, ok? Agora, a próxima matéria, vocês façam as atividades de matemática que tiver proposto aí na plataforma
Quem tiver livro pode usar o livro e responder. Deixa eu ver aqui qual é a página do livro que vocês vão utilizar, tá bom? Para as dezenas exatas. Só deixa eu olhar direitinho aqui. Dezenas exatas, página 21. Você responde a atividade na página 22, você que tiver livro, tá certo? Página 21, você tem a explicação. Na página 22 tem a atividade. Então, se você tem o livro, faça as atividades da página 22 de matemática. Quem não tem livro, faça somente as atividades aqui da plataforma, tá bom? Agora, para a nossa aula de artes, o assunto é bem fácil. É aquele assunto que a gente estava vendo em sala, que é sobre o pontilhismo. O que é o pontilhismo? O pontilhismo é um movimento importantíssimo, artístico, muito estudado e também muito realizado no mundo todo. Ele não é muito antigo, é uma inovação da arte, ele é recente e o pontilhismo é simplesmente a arte de desenhar por pontinhos. Criar uma tela, um desenho maior, só que todo feito de pontinhos. A gente fez trabalho sobre isso em sala e a gente estava se aprofundando mais no assunto, só que não deu tempo de continuar. Então, como vocês devem se lembrar, o pontilhismo, como já diz o nome, é a arte de desenhar através de pontinhos. Olha só, o pontilhismo tem uma mágica, entre aspas, bem legal. Por quê? Se você observar um desenho feito de pontinhos de perto, você não vai identificar o desenho logo de cara. Você só vai ver os pontinhos, então você não vai conseguir entender o que está desenhado ali. Já se você observar a mesma obra de longe, você vai entender todo o desenho que foi desenhado em pontinhos, porque a sua perspectiva vai mudar. Quando a gente vê um desenho do pontilhismo de perto, muitas vezes a gente não entende o que está desenhado, a gente só vê pontinho. Mas quando a gente olha de longe ou mais afastados, a gente consegue ver o todo, a gente consegue ver o desenho, tá bom? Vocês também, no livro de artes, tem atividade. Deixa eu achar aqui qual é a página. Tá bom? Para vocês saberem mais a respeito. A gente já estudou também as cores primárias, as secundárias. Se vocês quiserem atualizar o livro de artes que não deu tempo da gente usar, vocês podem atualizar as que tem livro, né? E o pontilhismo. Deixa eu ver se tem atividade no livro. Senão, vocês vão fazer apenas a atividade da plataforma, tá bom? Por enquanto a gente não faz o livro, então. A partir da semana que vem, quando houver um novo assunto, aí a gente vai usar o livro. Então, hoje, aula de arte sobre o pontilhismo, vocês vão apenas responder as atividades aqui da plataforma, tá certo? Vai ter algum videozinho, uma coisa mais legal, para vocês entenderem melhor do assunto. Aí na semana que vem, a gente já começa um novo assunto, tá? E agora, por último, a gente vai falar sobre a família, na matéria de cidadania, moral e ética, e simplesmente o seguinte, a família é a primeira comunidade onde nós somos inseridos. Assim que a gente nasce, a família é a primeira comunidade da qual a gente faz parte. O que acontece? A família, ela tem uma extrema importância no desenvolvimento humano. Todos nós precisamos de estrutura familiar para nos desenvolvermos bem, para crescermos de forma saudável em todos os sentidos, principalmente no emocional e no psicológico, tá? Todas as crianças têm direitos e deveres, e esses direitos incluem o direito de ser amada, de ser protegida e de estar inserida numa comunidade. A primeira dessas comunidades, às quais a gente é inserido, é a família, tá? A família é a comunidade mais importante que a gente faz parte. Primeiro porque eles são as pessoas que nos cercam desde o dia que a gente nasce.
Então a gente precisa deles, obviamente. A gente precisa de mãe, de pai, de uma família estruturada para crescer de forma saudável. Existem crianças que não têm família, infelizmente. E aí a gente precisa refletir bastante sobre como deve ser crescer sem família, como deve ser triste não se sentir amado, não se sentir protegido, não se sentir acolhido. Porque a família, na verdade, tem essa função, ou pelo menos deveria ter. A função da gente se sentir importante, da gente se sentir protegido, acolhido, amado, tá? Existem vários modelos de família, como vocês já devem ter percebido. Nem todas as famílias são formadas pela mamãe, pelo papai e pelos filhinhos. Tem famílias que só tem a mamãe e os filhinhos. Tem família que é só o papai e os filhinhos. Tem famílias que os pais são separados e os filhos ficam um pouquinho na casa do pai, um pouquinho na casa da mãe. Tem família que os filhos são criados pela vovó ou pelo vovô. Tem família que a criança é criada pelo um tio, pela uma tia, ou até pelo irmão mais velho. Então, como a gente pode observar, existem vários modelos de família. Desde que essa família na qual essa criança está inserida seja uma família amorosa, que cuide dessa criança, que a proteja e dê a ela tudo que ela precisa, não há nada de errado com essa família. O modelo tradicional é a mamãe, o papai e os filhos. Porém, se por alguma razão da vida essa família não pode permanecer nessa estrutura original, o que vai importar é que haja amor, proteção e acolhimento. Então não há nada de errado com famílias que são formadas de modo diferente da nossa. O que importa, novamente falando, é o amor, é o acolhimento. Mesmo que às vezes os nossos pais, por exemplo, sejam separados. Eles deveriam estar juntos? Talvez. Mas se não deu, não há um problema nisso. Porque o que importa? Que haja amor, tanto na casa do papai quanto na casa da mamãe. E eu tenho certeza que vocês têm amor de sobra, tanto do pai e da mãe. Se o papai e a mamãe moram juntos, é a mesma coisa. Devem ter amor. E eu tenho certeza que é o caso de vocês. Graças a Deus aqui nós temos famílias estruturadas. Nós temos famílias em que a gente se sente amada, a gente se sente acolhido, certo? Se houver alguma família que você conheça, que seja só a vovó, só o vovô, um tio, uma tia, desde que haja amor, não tem nenhum problema. As famílias diferentes também devem ser consideradas famílias, porque o que importa é o sentimento, entendeu? Falando das famílias que não são como deveriam ser, a gente deve sempre pensar nessas pessoas. Se a gente tiver uma religião, se a gente acreditar em alguma coisa, talvez rezar por essas pessoas, orar, pedir a Deus que as proteja e que as acolha, já que elas não tiveram isso dos seus familiares, que deveria ser o certo, certo? Então, a gente, falando sobre a família, vai ter atividades aí na plataforma e vocês vão fazer também. E aí a gente vai se encontrar na próxima aula para mais atividades, tá bom? Então, eu já vou ficando por aqui. Se você precisar voltar esse vídeo, você volta, você ouve de novo e qualquer coisa eu estou à disposição durante as manhãs para tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!